Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela bondade do Senhor, o amor de nosso Deus e por sua misericórdia, eu sou o pastor André Pessoa Gomes. Estamos mais uma vez aqui para a glória de Deus, com primícias para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido é o seu santo nome. A Ele seja dado o verdadeiro louvor, a honra e a glória, a qual o seu nome merece, pois somente Ele é digno da nossa adoração e da nossa ação de graças. Na meditação de hoje, na continuação daquilo que temos recebido da parte de Deus diariamente por sua bondade, nos encontramos no livro de Gênesis, no capítulo de número 27, a partir do versículo 1, que diz: Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Amém. Acreditamos no Espírito Santo, na inspiração que vem do Pai, pelo sangue de Jesus Cristo. Amados e amadas de Deus, para a glória do Senhor, eis que chegamos a mais um capítulo, a mais um estado verídico quanto às verdades, quanto aos patriarcas de Israel, ao povo escolhido de nosso Senhor. Tudo isso para manter firme a promessa de Deus, quanto aquilo que o próprio Deus já declarara ali no Jardim do Éden, que levantaria um descendente da mulher para que pisasse a antiga serpente que é Satanás. E para que isso tudo de fato acontecesse, Deus usaria o seu povo, usaria homens que de fato manteriam de pé um acordo com o próprio Deus, uma aliança, a qual seria selada na cruz do Calvário pelo sangue do Filho de Deus. E agora Abraão já partira, e Isaque, seu filho, já está em idade bastante avançada. Tanto que o texto a qual lemos diz que até mesmo a sua visão estava enfraquecida, e ele já quase não mais enxergava. Diante disto, diante da percepção quanto aos seus últimos dias, Isaque resolve então colocar ordem na casa. Chama por Esaú, seu filho mais velho, a fim de abençoá-lo, pois o mesmo tinha direito sobre a herança, não somente sobre um estado físico, mas também espiritual, sobrenatural, quanto às verdades a qual o Deus que Isaque servia, o Deus Todo-Poderoso. Diante disso, chegando-se Esaú ao mesmo, é pedido a ele que lhe traga uma caça, e ali seja preparado um banquete, a qual era da preferência de Isaque, aquilo que era do seu gosto. Esaú não se demora a fim de logo receber a sua bênção, mas não contava com sua mãe, que estava não somente a ouvir o que fora declarado ali naquela hora, pois Isaque desfrutaria de tal banquete e abençoaria seu filho mais velho. Rebeca então mostra astúcia e logo mais chama o seu filho mais novo, no caso Jacó, para que se passe pelo seu irmão, para que receba a bênção da herança, não somente quanto às verdades que estavam sobre o estado físico, sobre um estado também sobrenatural, como já anunciamos. E ali diante disso, Jacó se mostra temeroso quanto à situação, não por enganar o pai, mas por pensar que pudesse ser pego pelo próprio pai, pois ele mesmo declara que ele tinha a pele lisa e que seu irmão era cabeludo. Mas a mãe pensou em tudo. Não somente pegou algumas vestes de Esaú, mas colocou alguns pelos sobre os seus braços, os braços de Jacó, e o seu pescoço, para que por algum acaso Isaque o tocasse, pensasse que ali quem estivesse era o seu irmão, o filho de Isaque, Esaú. Bom, parece que o plano foi bem elaborado, tanto que Isaque foi enganado, mesmo sendo insistente quanto à pergunta por algumas vezes: é você mesmo, meu filho Esaú? E Jacó, de uma maneira, até com o perdão da palavra, de uma maneira descarada, disse: sim, seu filho. E ele chegou a questionar: como você achou a caça tão rápido? Ele envolveu até mesmo o nome de Deus, disse que o próprio Senhor tinha colocado a caça ao seu alcance.
Ali mais uma vez, Isaac abraça seu filho e diz: o cheiro, a pele, o toque é de Esaú, mas a voz é de Jacó. É você mesmo, Esaú? E ele continuava enganando seu pai, dizendo que sim. Já não havendo mais perguntas, Isaac então abençoa seu filho, o coloca sobre as ordens da casa, em nome de Jesus, e lança a bênção. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei aqueles que te abençoarem. A mesma bênção, a qual Deus prometera ali para Abraão, seu pai, em nome de Jesus. E agora, diante disso, Jacó mal sai daquele lugar do encontro com seu pai, e Esaú chega com o seu preparar, com o seu banquete para seu pai, para tomar a bênção. Pede que seu pai se sente, para que ali possa desfrutar daquele bem e possa finalmente abençoá-lo. Quando a Bíblia diz que Isaac se mostrou trêmulo, entrou meio que em pânico e disse: alguém entrou aqui, alguém veio antes de você de uma maneira astuta, este foi seu irmão. E ali a Bíblia diz que Esaú deu um grande grito, chorou, bradou em nome de Jesus, falou até mesmo a respeito do significado do nome de Jacó, dizendo: não é mesmo este o seu nome, Jacó, ou seja, usurpador? Não somente me tomaram o direito de primogenitura, mas me toma também o direito de herança em nome de Jesus. E ali ele clama pelo seu pai, se humilha ao seu pai a fim de receber uma bênção. Não tem mais uma bênção para mim, meu pai. Ele disse: eu só tinha uma bênção, o seu irmão já a tomou. Então ali Isaac, de uma maneira profética, coloca as mãos sobre o seu filho, e ele diz que este servirá a Jacó, até que ele não suporte mais o jugo e possa viver segundo os seus próprios conceitos, seus próprios caminhos. Ali ele jura Jacó de morte, esperando apenas que Isaac feche seus olhos, colocando Rebeca em pânico em virtude da sua ação impensável, e lançando Jacó para a terra de Harã, lá onde estava a sua família, no caso Labão, irmão de Rebeca. Diante disso também vem a preocupação quanto aos desejos de Esaú, a estar se envolvendo com filhas de Canaã. Por isso, Isaac concorda para que Jacó possa estar indo para o lar da família de Rebeca, para que ali não haja uma desgraça no meio da família. São relatos bastante curiosos, são relatos que, de fato, de uma história verídica, que realmente trazem comoção, trazem lamentos, traz até um sentimento de ira e de discordância quanto a tudo o que aconteceu. Mas eu me lembro muito bem que quando Rebeca engravidou, depois de alguns anos, Isaac ter orado por sua vida, pois ela era estéril, lembro-me que ela sentia em seu ventre, pois ela carregava duas crianças, no caso Esaú e Jacó. E ali ela teve uma revelação da parte do Senhor que os dois estavam meio que lutando dentro do seu ventre, e que ali havia um significado, e que o mais novo, ele seria sobre o mais velho. Então eu acredito que Rebeca guardou naquele dia a memória quanto à promessa de Deus a respeito disso. Mas você perceba que o que Rebeca fez não foi algo correto. Alguém possa dizer: mas será que ela não foi um instrumento de Deus naquela hora? E eu te pergunto, será que Deus precisava da mão de Rebeca para abençoar Jacó? Será que Deus precisava das mentiras de uma mãe e de um filho para cumprir a promessa do Salvador em nome de Jesus? Será que Deus precisaria colocar um engodo dentro da casa de um servo seu, filho de Abraão, Isaac, para que a promessa da redenção se cumprisse na vida deles? Se eu conheço Deus, se eu tenho servido ao Deus Todo-Poderoso desta terra, eu digo que não. Deus, na sua soberana vontade, na sua vontade permissiva, permitiu que todas estas coisas acontecessem, até para que todos aqueles que estivessem envolvidos pudessem, diante da história, mudar o seu caráter e ver que não é desta forma que as coisas acontecem. Graças a Deus. Graças a Deus, porque quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Então nós, no dia de hoje, na meditação de hoje, preciso de Deus, você precisa de Deus, mas Deus não precisa de nós para fazer qualquer coisa nesta terra. E se Ele me escolheu e se Ele te escolheu, é um ato soberano de sua vontade.
E quando Ele me escolhe, quando Ele te escolhe, Ele está nos escolhendo para fazer a sua obra, e não algo que é nosso, algo que nós pensamos, algo que nós construímos, algo que nós desejamos antes da fundação da terra. Então perceba que Deus não precisa da minha mentira ou da tua mentira. Deus não precisa da minha corrupção ou da tua corrupção. Deus não precisa de qualquer coisa fraudulenta que venha de nossa própria parte para fazer um milagre na minha e na tua vida. Deus é Espírito, Deus é verdade, Deus é santo. Deus não precisa de atalhos para abençoar a minha e a tua vida. Então, se estamos com algum embaraço no meio de nós, que possamos nos lavar nas vestes do Cordeiro, no sangue purificador de nosso Senhor Jesus Cristo, para que não venhamos deturpar a palavra. Pois você fica a pensar o testemunho que essa família tinha ante aqueles dias, em nome de Jesus. Isaac era patriarca de Israel, mas agora também era conhecido como um homem que tinha uma mulher que não tinha limites, sensata, que era tola, que tinha filhos que brigavam por uma terra, porque ninguém venha querer me enganar, que Jacó queria uma bênção espiritual, nem tampouco Esaú, e ainda mais Rebeca, porque quando eu e você usamos coisas enganosas para chegar diante de nossos sonhos, de maneira nenhuma, estamos inseridos no amor de Deus e no seu reino, em nome de Cristo. E pratiquemos tal palavra e que continuemos sempre anunciando a verdade. Doa quem doer, custe o que custar. Este é o primícias para o reino de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.